Glórias a Deus. No vídeo anterior falamos sobre guerra sobre o Brasil, onde eu contei o testemunho, e sobre o tempo terminou também. E numa segunda parte, nos últimos dias tem sido veiculado notícias, estamos agora no mês de setembro, hoje já é dia 2 de setembro de 2022, tem sido veiculado notícias de tropas russas, tropas chinesas e grupos iranianos participando do desfile da independência aqui no país vizinho da Venezuela, e claramente é um regime hostil ao Brasil ali. Também a Colômbia, país vizinho também do norte do Brasil, tem se aliado com alguns integrantes da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, Estados Unidos, França. A França claramente nutre uma desavença, né, contra o Brasil, e também o seu presidente tem manifestado interesse em transformar a Amazônia em uma região internacional, ou seja, não com a desculpa é preservar, né, a natureza devido ao meio ambiente, mas a gente sabe que o verdadeiro objetivo são as riquezas da Amazônia. Então, o Brasil é alvo, né, de várias nações, também tem tido um governo conservador aqui com o presidente Bolsonaro, e isso tem afetado no mundo espiritual que tenta derrubar esse governo para voltar aquelas práticas diabólicas que vinham sendo implementadas até na rede de ensino do Brasil. Então, só para complementar, quero falar sobre fome, né? Estava no culto alguns meses atrás, agora nesse ano 2022, tive uma visão da minha mão apanhando um limão verde. Aquele limão foi balançado pelo vento e saiu da minha mão. E na visão ele amadureceu, ficou amarelinho de um dos lados e voltou a ficar verde. Diminuiu de tamanho e voltou a ficar verde. E eu não entendi, eu pedi para o Senhor e o Senhor mostrou que iria apressar o processo de amadurecimento de algumas almas que já eram para estar maduras, mas ainda estão verdes, né? Aquele tipo de pessoa que fica dando desculpa, que fica lambendo as suas feridas, que fica... Todos nós temos, né, irmão, problemas, lutas, dificuldades, mas a urgência de se pregar o Evangelho, ela é muito maior do que as nossas dores. Então temos que fazer a obra do Senhor. Então Deus vai apressar o amadurecimento, né, de algumas vidas. E no mesmo dia, no dia seguinte ali, não recordo precisamente, mas fui comprar pêssego, e quando eu estava feinho aqueles pêssegos ali, eu até tinha desistido, mas voltei e peguei alguns ali. E quando eu pegava aqueles pêssegos para botar na sacola no supermercado, a palavra fome apareceu na minha frente. No outro dia, escutei um testemunho de uma missionária, no outro dia, né, Cristina Maranhão, onde a mesma também falava de fome e o processo de amadurecimento de vidas. Então, irmãos, não esperem, né? Você que tem um chamado, você que já recebeu uma ordem de Deus para fazer algo e não está fazendo, não espere. Amadurecimento pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, pode ser né, que Deus o livre no presídio, pode ser... Deus tem maneiras de trabalhar muito forte, irmãos. Não espere, faça a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Também quero falar rapidamente aqui, irmãos, sobre uma visão que Deus me deu sobre a grande tribulação. Período de 7 anos, chamado tribulação após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento assinala o fim do tempo da graça e inicia a tribulação. 3 anos e meio, a Bíblia dá a entender que serão mais severos. Será o período realmente da grande tribulação. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Os homens buscarão a morte, mas não acharão. A morte fugirá deles. Então, imagine, somente esse versículo já dá a ideia do que será o período chamado grande tribulação. A palavra do Senhor também diz que nunca houve tempo tão difícil como aquele. Então é algo assustador. Mas eu tive uma visão de uma senhora, uma mulher, cabelo tipo meio tamanho mediano, com crianças, segurando criança pelas mãos, caminhando num campo, numa leve elevação, e mais acima tinha algumas árvores, como se fosse eucaliptos. Uma cena assim comum, um cenário até comum de se ver no interior. Mas nesse sonho, visão em sonho, aquela mulher caminhava com aquelas crianças segura pela sua mão. Ela caminhava num estado de desespero que eu jamais vi um ser humano daquele jeito.
A expectativa dela era que algo pior pudesse acontecer a qualquer momento. No meu pensamento, no meu entendimento, nada pior poderia acontecer, porque ela já estava num estado deplorável, num desespero total. Não sei como é que ela conseguia caminhar. Mas de repente, para piorar a situação, veio um som pelos ares, uma onda eletromagnética, eu sei lá o que era, mas veio um som, algo assustador, tipo uma sirene de escola ou de fábrica, só que aquele som penetrava dentro do cérebro da mulher e das crianças, e aquela mulher ela sofria tanto com aquele som, tipo uma tortura dentro do seu cérebro, que ela se arrancava os pedaços do seu rosto para tentar tirar aquele som da sua cabeça, mas não era possível. Eu confesso que fiquei muito chocado com essa visão, e dali poucos dias chegou ao meu conhecimento um testemunho sobre um projeto chamado Bluebeam, raio azul, que consegue projetar imagens holográficas nos ares, também consegue projetar sons nos ares e também sugerir e projetar sons dentro da mente das pessoas, para que as pessoas pudessem achar que até fosse algo sobrenatural, que fosse Deus se comunicando com a pessoa, ou que ela tivesse aquele pensamento ali. Então vejo que a tecnologia está tão avançada, irmãos, que isto se torna possível. Apocalipse 9:6 diz que os homens quando diz homens é a humanidade, os homens buscarão a morte, mas não acharão. Então faça de tudo para você não ficar aqui na tribulação, para você ser salvo, estar salvo em Cristo Jesus e subir no arrebatamento, ou se Jesus chamar antes, estar salvo, Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que ao longo da história o Senhor sempre utilizou-se da guerra, da fome, das pestes, da opressão, para poder chamar almas ao arrependimento. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, por amor, o Senhor permite muitas vezes a guerra, a fome, as pestes, a saraiva, o fogo e tantas outras maneiras de despertar o povo do seu sono maligno. Por isso, Senhor, nós intercedemos. O Senhor está no controle. Pai amado, o Brasil é uma nação do Senhor Jesus. O mundo foi criado pelo Senhor, a terra é do Senhor e tudo que nela há. Mas o inimigo tem alcançado influência sobre muitas vidas, muitos setores. Mas nós oramos que seja feita a sua vontade em todas as áreas, no tocante ao que o Senhor permitir sobre a terra, amadurecimento de pessoas, enfim, Pai amado, em tudo aquilo que o Senhor seja feita a sua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.